Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência para tirar o visto. Isso mesmo, porque há uns vídeos atrás eu cheguei a contar como que foi a minha história, né, para chegar até aqui. Agora eu vou contar especificamente como que foi para tirar o meu visto, né, a entrevista que eu tô querendo dizer. Na história que eu contei pra vocês, eu disse que, só recapitulando um pouquinho, quando eu fui tirar o meu visto, não fui eu que preenchi, foi um amigo meu que preencheu. A gente tava na mesa do Outback, tinha ido sair com os amigos, e na hora que eu pedi a ajuda do meu amigo para preencher o meu formulário, ele começou a preencher para mim, e quando eu assustei, o formulário estava todo preenchido. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Bom, o primeiro passo da entrevista é para ir no CASV. Então eu marquei o CASV para um dia e a entrevista para o dia seguinte. No CASV, você pode ir com eletrônico, mas o telefone, quando você entra, eles pedem para você desligar, você desliga ali na frente deles, você chega, entra, vai na direção que eles te pedem. Quando você chega no guichê, eles vão confirmar alguns dados, vai pregar um papelzinho branco no verso do seu passaporte, que ali vai estar falando o dia da entrevista e o horário, e o seu nome. E logo em seguida, eles te mandam para uma outra cabine, que é onde você tira a sua foto, que é a foto que vai vir impressa ali no visto, e pede para tirar a sua digital. Então eu passei por esse passo a passo. Isso eu lembro que eu tinha marcado no meu horário de almoço até, então foi 1h da tarde. Então eu fui, fiz todo esse processo, que é muito rápido, e saí com o passaporte em mãos para no dia seguinte ir para a entrevista. Eu pesquisei tudo quanto é tipo de informação que eu podia pegar na internet, histórias de pessoas que já tinham ido, que eu conhecia, eu perguntava como que era para saber. E no dia, na verdade, na noite anterior, né, para tirar o visto, eu tinha marcado para o período da manhã, era 8h da manhã, 8h30 da manhã, era uma coisa assim. E eu lembro que eu fui dormir mais cedo, porque eu tinha que acordar mais cedo no dia seguinte. Então eu fui dormir e eu lembro que eu tive um pesadelo horrível, porque eu tava muito ansiosa, eu não sabia como que era a entrevista. E eu lembro que eu tava no pesadelo que eu tive, eu chegava na entrevista, a pessoa me fazia as perguntas, eu não sabia responder, eu não tinha levado documento, eu não tinha feito nada, eu não estava com nada e acabei tendo visto negado. Então, quando o despertador tocou de manhã, eu acordei em pânico. Eu assim, gente, eu vou ter um visto negado, não é possível. Só que eu resolvi ir, porque eu estava agendado, eu falei assim, não, esse é o meu medo falando, então vamos, respira, Jéssica, é isso, vai dar tudo certo. E eu fui para a entrevista. Então, no dia eu fui mais cedo, eu cheguei cerca de 20 minutos antes. Poderia ter chegado mais cedo? Poderia, mas não, eu cheguei 20 minutos antes. Quando você chega lá, tem umas meninas na porta com uns tablets na mão, que elas vão olhar o código de barras de um papelzinho que fica grudado no seu passaporte. Então, eu entreguei para elas, elas olharam, me indicaram para qual fila que eu tinha que pegar. Eu peguei a fila e fiquei esperando lá de fora. Quando me chamaram, eu fui, entrei lá pra dentro. A primeira coisa que eu tinha que passar era um detector de metal. Eu acho que aquilo era um detector de metal. Então eu tava com a minha pasta de documentos, eu não tava com nenhum eletrônico. Então, telefone, computador, eu tinha deixado tudo em casa. Eu só fui com o dinheiro da passagem pra ir, pra voltar e os documentos pra tirar o visto. Cheguei, aí quando eu entrei, tinha aquele... Eu acho que é um detector de metal aquilo. Tinha um detector de metal, aí eu tinha que colocar a pasta numa mesinha para passar e eu passava pelo detector. Quando eu passei por ele, eu simplesmente fui embora e deixei os documentos para trás. Eu lembro que o policial virou e falou assim, ei, moça, aí eu olhei para trás, aí ele virou, você quer ter o visto negado? Aí eu, não, por quê? Aí ele, seus documentos estão aqui. Meu Deus, volta aqui. Aí eu voltei, peguei, obrigada, muito obrigada.
Aí fui, peguei o documento, entrei na sala. Quando eu cheguei lá dentro, eu entreguei meu passaporte. Tinha uma menina lá na frente pegando o passaporte. Eu entreguei o passaporte e ela me indicou onde que eu tinha que sentar lá dentro. Aí eu sentei, tô lá sentada, e nisso eles me devolveram meu passaporte e falaram que eu podia pegar uma outra fila que tinha lá na frente, que é onde realmente as pessoas que vão te entrevistar ficam. E aí eu fui pra lá, peguei uma outra filinha e no final dessa fila tinha uma menina que indicava qual guichê que ia atender quem. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu cheguei na frente, a menina virou pra mim e falou assim, você tá com família ou você tá sozinha? Aí eu falei, não, eu tô sozinha. Ela, tudo bem, então pega o guichê X. Ela me indicou o guichê, eu não lembro o número do guichê. Mas ela me indicou o guichê que eu tinha que pegar. Aí tinha um cara lá que tava entrevistando e tinha 2 pessoas na minha frente, sendo que uma que tava sendo entrevistada, tinha outra e eu. Tudo bem. Aí a pessoa que tava lá na frente foi entrevistada, saiu, e a que tava na minha frente foi. Nisso que ela também foi entrevistada. Eu lembro que a história dela era uma coisa assim, ele perguntava, você tá estudando? Aí era uma menina, não conheço. Ela virou e falou assim, não, eu já me formei. Aí ele, você tá trabalhando? Aí ela, não tô trabalhando. Ah, você vai pra onde? Ah, tô indo pra Nova York. Eram umas perguntinhas assim, e no final ela teve o visto aprovado. Aí eu pensei, ok, né? Essa menina teve visto aprovado, eu também vou ter, né? Eu tô estagiando, eu tô trabalhando, estudando. É possível quando vou ter o visto aprovado também. Eu tentando manter a calma, né? Porque é uma situação muito nervosa. Aí eu tava lá parada, esperando. Aí na hora que a menina saiu, eu dei um passo assim pra frente, ele só fez assim pra mim. Aí eu parei, dei um passo pra trás, voltei, né? Congelei. Eu, ai, Senhor. Tomara que não seja nada, eu tô parada. Aí ele saiu da mesa, foi pra fazer alguma coisa lá dentro, porque ele voltou, aí fez assim. Aí eu fui. Cheguei lá, eu lembro que eu tinha visto vídeo que o pessoal falava assim pra mim, não dá nem bom dia, porque eles são muito grossos e que não sei o quê. Eu cheguei e eu falei, não, você é eu. Então eu cheguei, bom dia. Aí o cara virou pra mim, bom dia. O seu passaporte, por favor? Aí eu fui, entreguei o passaporte pra ele. Aí ele pegou, olhou o passaporte assim e começou a digitar. Tá digitando. Aí com pouco ele vira pra mim e fala assim, você vai pra onde? Aí eu falei, eu vou pra Disney. Não, minto. Aí eu falei assim, vou pra Orlando. Aí ele começou a digitar. Aí com pouco ele parava, olhava pra mim. Você vai ficar quanto tempo nos Estados Unidos? Aí eu respondi, 15 dias. Que era período de férias, né? Eu falei, 15 dias. Aí ele, tudo bem. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá trabalhando? Aí eu falei, sim. Aí ele veio e respondeu, você tá trabalhando onde? Aí eu no Itaú Personalité. Ele, você faz o que lá? Aí eu falei, eu sou estagiária. Aí ele, ok. Aí continuou teclando. Aí depois ele virou pra mim, você tá estudando? Eu, sim. Aí ele, você estuda onde? Eu, na UFRJ. Você faz o quê? Administração. Ok. Você tem qual período? Aí eu fui e respondi, na época eu acho que eu tava no 6º ou 7º período, tava quase no final da faculdade. Aí eu fiz falar 6º, tava no 6º período. Aí ele, tudo bem, voltou a teclar. Aí ele foi e falou pra mim, parabéns, seu visto tá aprovado. Coloca a mão no scanner, ele tem um scanner de digital, né? Aí eu coloquei, ele continuou com o meu passaporte e me devolveu um papelzinho branco, que tá falando nesse papelzinho que o seu visto foi aprovado, parabéns, que o seu visto vai estar pronto em 5 dias úteis e que ele vai ser entregue no local que você escolheu, na hora do agendamento. Aí eu saí toda feliz, né, porque nessa hora você nem se contém de toda felicidade. Eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, muito obrigada. Aí ele, de nada. Eu saí, eu lembro que eu peguei uma água, saí com um copinho de água na mão. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu tava sentindo na hora. Eu só sei que eu saí toda feliz, fui embora pra casa. E, bom, essa é a história de como foi que eu tirei o visto. E não tem muito mistério, né? É você ir responder o que eles te perguntaram, porque basicamente você já respondeu aquelas perguntas no formulário e responder da melhor forma possível, olhando no olho, passando sinceridade, honestidade, que vai dar tudo certo.
Então é isso, gente. Foi assim a minha entrevista. Eu quis compartilhar esse detalhe importante, que para muita gente é importante, né? Você saber como que é, né, a entrevista de fato. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau! E até o próximo vídeo.